Muito bom dia, estamos no ar a partir de agora com a edição desta quinta-feira, hoje, dia 29 de maio de 2025. Estamos ao vivo a partir de agora, nessa manhã gelada de Três Lagoas, né? Frio em Três Lagoas, e estamos juntos ao vivo por aqui até as 8 horas da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, André Torres, bom dia, Lucas Dias, bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Vamos juntos por aqui com muita informação para você no seu rádio até as 8 horas da manhã, com um oferecimento da Farmácia e Drogaria Sete Farma. Tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria na Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, no WhatsApp 991855418, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont, no WhatsApp 991087836, e na Yamaguchi Canquite, na Vila Carioca, no WhatsApp 993163274, além da Urias Ribeiro, no Jardim Progresso, no WhatsApp 993069638. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras, com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida, e na Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, das 10h30 às 14 horas, entregando através do WhatsApp no 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 72, muitos destaques para você na edição de hoje, você confere. Campanha do agasalho continua em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul registra a segunda maior safra de soja da história. Construindo o futuro, Três Lagoas tem um importante projeto na luta contra o trabalho infantil. Estas e muitas outras informações na edição de hoje do Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Pois é, vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha. Temperatura gelada aqui para os lados de Três Lagoas. Uma manhã fria, uma madrugada gelada. Ontem à noite, uma garoa spray digna, né? De uma cidade como São Paulo, onde a gente tem muita, né, infiltração marítima e a gente tem muita garoa em vários períodos do ano. Ontem Três Lagoas experimentou, né, cortesia da frente fria que passou e que trouxe um bom acumulado de chuvas aqui pra gente em Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul. E lógico, agora a gente tem o frio, né, o frio que segue aí por aqui, pelo menos, vamos botar domingo? Vamos botar domingo. Até domingo aqui para os lados de Três Lagoas. Tempo gostoso, agradável, frio e que segue dessa maneira, segundo a meteorologia. E com geadas em algumas regiões do estado, com neve em algumas regiões entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A previsão dessa vez foi 100% assertiva, viu, Claudio? Que não acerta muito não, viu? A gente come barriga direto aqui. Mas dessa vez, assertivo em todos os aspectos, na chuva, no frio, nos dias, tudo isso realmente foi bastante assertivo, viu, Cláudio? Muito bem, né? Realmente acertou. Eu falei isso com um amigo meu. Falei, olha, a previsão do tempo está rigorosamente correta, né? Para a nossa região, né? E esse frio tá gostoso, tá muito bom. Bom, chuva. Tivemos em Três Lagoas um quantitativo de chuva bem interessante, que foi despejado, né, com a passagem da frente fria, porque tínhamos 15 milímetros e caiu mais do que isso, né? Foi despejado em Três Lagoas mais do que os 15 milímetros que estavam previstos, algo em torno aí dos seus 35 milímetros de chuva, segundo aí as informações. E, obviamente, um tempo, uma condição de chuva bem interessante, né? Que a gente, obviamente, tinha tempo que não tínhamos. A temperatura, hoje, a sensação térmica no momento é de 9,3, a mínima 10,2, tá? Por enquanto. E o dia hoje vai ser gelado, tá? Não espere máximas com temperaturas elevadas não. A máxima hoje não passa dos 18 graus. Não passa dos 18 graus, tá? Aqui em Três Lagoas, o que é a menor temperatura. Isso se confirmando, é a menor temperatura do ano aqui para os lados de Três Lagoas, né? Então, uma temperatura baixa, uma temperatura
bastante agradável e assim será. Hoje, quinta-feira, dia 29, amanhã, sexta-feira, 30. Amanhã, inclusive, como a gente já tinha dito aí ao longo dos últimos dias, amanhã vai ser aí o dia de menos frio, tá? Amanhã a possibilidade de 8 graus é grande na madrugada e no começo da manhã a gente pode ter aí até 8 graus sendo despejados em Três Lagoas. Então a máxima amanhã não passa dos 19 graus. O sábado, mínima de 11, máxima de 23. E no domingo, mínima de 14, máxima de 24. Friozinho vai indo embora. Na segunda-feira, a possibilidade aí de tempo, né, mais fresquinho, sem frio rigoroso, é maior, tá? Mas o que chama a atenção também, Cláudio, é que para a semana que vem, começo de junho, algumas projeções meteorológicas apontam chuva, tá? A gente pode ter um acumuladinho de chuva aí pelos próximos 10 dias. Algo em torno aí dos seus 20, 25, 30 milímetros, segundo aí as projeções dos modelos meteorológicos. Então a gente pode ter aqui em Três Lagoas, sim, a chuva não vai ser tão seco assim esses primeiros 10 dias de junho. Promete, tá? Promete aí um pouquinho de água e se isso, obviamente, se confirmar, vai ser muito bom, que a gente pode registrar aí um bom acumulado nos próximos 10 dias de chuva. Projeção para nova onda de frio ainda não tem. Vamos curtir essa aqui e depois lá na frente a gente vê o que vai reservar pra gente o mês de junho. Mas pelo menos, não sendo tão seco, tá bom, né, Cláudio? Opa, bem diferente do ano passado, né? O ano passado foi mais seco, né? Esse período aí chove menos. Se realmente confirmar essa chuva aí no começo de junho, pra nós é maravilhoso, né? É isso, vamos ficar atento aí e, lógico, torcendo para que a chuva não nos abandone, né? Ela venha pelo menos uma vez na semana. É isso, as informações do tempo para você que nos acompanha por aqui. A gente segue com as informações no seu rádio. A campanha do agasalho aqui em Três Lagoas, né? Estamos falando de frio. Ela que tem o nome Três Lagoas Unida contra o Frio, continua mobilizando a solidariedade da população com diversos pontos de arrecadação espalhados pelo município. A ação tem como objetivo principal arrecadar roupas e calçados em bom estado que serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas em caixas personalizadas, localizadas aí nos pontos Paço Municipal, Secretaria de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agronegócio, Casa do Artesão, Conselho Tutelar, Associação dos Aposentados da CESP, Shopping Três Lagoas, Suzano, Supermercado Nova Estrela, Sicredi, Pernambucanas, Kids Calçados, Funlec e Carmen Stefas. A primeira-dama Kelly Abonísio, ela reforçou o compromisso da ação e convidou a população a continuar contribuindo. Vamos estender o prazo da campanha. À medida que as doações chegam, já estamos realizando a distribuição. As caixas permanecerão nos locais por mais tempo para que todos tenham a oportunidade de ajudar, especialmente nesse momento em que o clima começa a esfriar em Três Lagoas, né, Cláudio? Então, uma campanha oportunamente assertiva em relação à data, porque o frio chegou. Perfeito, perfeito. As caixas estão espalhadas aí na cidade, nos pontos de arrecadação, e quem puder fazer a sua doação, que faça, né, Henrique Feriano? E aí, separe, né? Sempre tem aqueles itens de frio que normalmente não se usa mais e que as pessoas vão renovando o guarda-roupa, né? E quiser doar, pode doar, porque eles vão destinar aí para pessoas realmente que precisam, ainda mais nesse período do ano, né? Hoje, para dormir, por exemplo, Cláudio, um edredom e 2 cobertores bons, né? Porque senão não aguenta frio, não. E agora você imagina as pessoas que muitas vezes têm as suas residências, mas às vezes as paredes são mais finas, não tem forro, né? E aí, com o frio, no calor sofre demais, é muito quente a casa. No frio, sofre também, porque é muito fria a casa, as paredes são mais finas, não tem laje, de repente, só tem aquele forro. E aí, muitas vezes, esse frio, ele é muito mais intenso. E aí, se a pessoa não tiver cobertores, edredons, pra cobrir a família, vai sentir frio. E frio não é fácil não, viu? Frio é complicado. Dizem que a pessoa, às vezes, fica com fome, mas com frio não dá, né, Cláudio? Não tem como. Difícil dormir, né? Inclusive, né? É difícil dormir com frio, a pessoa com frio. E essa campanha do agasalho é interessante. Além de roupas para o frio, né? Cobertores, enfim.
você também pode, de repente, dar uma olhada lá no teu guarda-roupa, dar uma renovada, uma repaginada no guarda-roupa, e você tem lá, de repente, uma calça, uma camisa, né? Não é só roupas de frio, Sim. né? De repente, as pessoas também necessitam, né? Interessante. E aí a questão de cobertores, a administração municipal vai estar realizando provavelmente entrega, né, de cobertores para as famílias em vulnerabilidade. Também em relação aos moradores de rua, já está sendo feita essa entrega de cobertores, mas eu me recordo de outros anos, Cláudio, que o pessoal da assistência social dizia o seguinte: eles entregavam cobertores para esse pessoal que mora na rua e eles trocavam por droga. Infelizmente, esse é um problema que acontece. E aí, enquanto tá frio, ok. Depois que passa o frio, eles somem com esses cobertores. Aí vem outro frio daqui uma semana, daqui 15 dias, tem que dar cobertor de novo, porque eles não têm mais aquele cobertor. E aí, esse é um problema também que se enfrenta aqui em Três Lagoas, né? Mas enfim, infelizmente, são situações que não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que controlar. Ontem o Ademir, né? Ele que faz esse serviço de diligências aí para atender essas pessoas em situação de rua, ele esteve aqui no nosso Tribuna Livre, junto também com a Solange Santos, que é a coordenadora do Sim. Centro Pop. E ontem mesmo eles começaram a entrega de cobertores para estas pessoas em situação de rua. Agora eu espero que eles não vão lá na boca trocar, né? Só espero isso, né? E esse é um problema também que se enfrenta, né? E muitas vezes também tem lá o centro de acolhimento, que ele chega na pessoa e fala: ó, você quer ir dormir lá no centro de acolhimento, né? Quer dizer, para sair da rua, né? Então, é um trabalho muito bem feito. Foi uma matéria que, onde eles explanaram muito bem o trabalho que é realizado em Três Lagoas. Ninguém pode falar que a prefeitura abandona, que a prefeitura não cuida. Pelo contrário, a prefeitura cuida e cuida muito bem, né? Agora, essas pessoas também precisam ter um pouco de... colocar a consciência no lugar deles próprios, né? Falar: vamos mudar de vida, né? Eu tenho condições de mudar de vida. O poder público está me dando condições para a mudança de vida. Como eles comentaram aqui ontem, de que chegou uma pessoa que eles atendiam há tempos atrás e chegou lá no Centro Pop e eles perguntaram: e aí, tudo bem? O que foi? O que você está precisando? Aí a pessoa falou: não estou precisando de nada. Eu vim aqui para agradecer a vocês todos por aquilo que vocês fizeram por mim. Quer dizer, eu mudei a minha vida. O reconhecimento, Reconhecimento, né? Quer dizer, muito bonito, arrumou um emprego. Outra pessoa já falou assim: ó, estou indo inclusive para outra cidade para sair desse grupo de perto, desse grupo de amigos aí, para mim não contaminar novamente com eles e tal, né? Não voltar atrás, ter uma recaída. Então foi muito legal aqui ontem a entrevista. E aí a gente sabe que as pessoas elas vão pra rua porque passam por algumas situações familiares, principalmente, né, de vida, e que acabam deixando as pessoas tão desgostosas de viver que elas acabam indo para outro mundo e acabam entrando nas drogas, acabam vivendo nas ruas e, obviamente, elas precisam serem resgatadas, né? E tem esse trabalho hoje, é feito esse trabalho, e aqueles que querem sair, saem, tá? Aqueles que querem... Se você vê um morador de rua e ele tá na rua todos os dias, pode ter certeza que ele tá ali porque ele quer. Não é porque ninguém conversa com ele, não é porque não tem assistência não, tá? É muito pelo contrário. A pessoa, ela fica na rua porque ela quer ficar na rua. Ah, mas quem fica na rua, nesse frio, coitadinho, coitadinha, tá sofrendo, tá passando por uma série de situações, vamos ajudar. Não precisa. A assistência social faz esse trabalho aqui em Três Lagoas, e não é de hoje, faz muito tempo, de conhecer todo mundo por nome e sobrenome, e muitos por CPF, inclusive, e que eles estão lá porque eles têm o direito de ficar onde eles querem, desde que não incomodem ninguém. Né? E o que muitas vezes acontece em Três Lagoas. Então, nesse período de frio, eles têm para onde ir. Se você vê na rua, é porque eles querem ficar ali na rua. Mas se ficarem na rua, eles vão ter pelo menos cobertor para utilizarem aí durante esse período de frio mais rigoroso aqui para os lados de Três Lagoas. E principalmente, tá? Não dê esmola e não vai fazer uma sopinha quentinha para entregar para eles não, porque não precisa, tá? Porque aí fica tranquilo, né? Fica fofo, como dizem, né, Cláudio? É verdade, não é essa dúvida. 7 horas mais 16 minutos, 7h16. Vamos falar aqui do agro brasileiro e do Mato Grosso do Sul, porque mesmo após registrar as intercorrências durante o desenvolvimento da safra de soja 24 e 25, o estado estima colher a segunda maior safra da história,
Conforme dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, a produção deve atingir 14.600.000 toneladas da oleaginosa, sendo menor apenas que o ciclo 22-23, quando o estado colheu 15 milhões de toneladas de soja. O titular da Semadesc, Jaime Verrucchi, explica que ainda haverá uma última revisão dos dados, que poderá trazer um número ainda maior. Segundo ele, a estimativa de 14,6 milhões de toneladas de soja, obviamente em função da quebra da safra do ano passado, está muito superior à do ciclo anterior. O Brasil vai responder por 40% da produção mundial de soja este ano, e Mato Grosso do Sul contribui com uma recuperação excepcional. Vai ter ainda uma revisão, mas pelas estimativas iniciais, tínhamos lugares com altíssima produtividade, média de 70 sacas por hectare, 80 sacas por hectare, dando essa média de 54, sacas por hectare, em função de algumas regiões no sul do estado, diz ele. Conforme já publicado, na região sul de Mato Grosso do Sul, algumas áreas registraram perdas superiores a 70% da superfície semeada, impactando diretamente a renda dos agricultores. O boletim Casa Rural, elaborado pela FamaSul e pela ProSoja MS, com base no SIG-MS, aponta que 2,330 milhões de hectares foram afetados pelo estresse hídrico, representando 52% da área total. E mesmo assim, Cláudio, vamos ter recorde, né? Vamos ter recorde para a colheita da safra da soja 2024-2025. Pois é. É, muito bom, né, para o Mato Grosso do Sul. Você sabe que no começo aí da safra eles tinham um receio de que eles poderiam ter prejuízo, né? E de repente tiveram uma safra importante, né? E o Mato Grosso do Sul é um dos celeiros do Brasil, né? Ficando atrás aí só do Mato Grosso, né? Mas o Brasil produz, né? Como diz que o Brasil é que coloca a comida na mesa praticamente do mundo todo, né? Então, tomara que a gente continue evoluindo, né? O setor do agro é o setor daqueles que mais crescem, mais investem em ciência e tecnologia, né? Enfim, em manejo, e o Mato Grosso do Sul não fica atrás, né? Essas grandes produções agrícolas, e que são produtos de exportação agressivas, como a soja, por exemplo, o milho, né, o algodão, o amendoim, dentre outros, são os carros-chefes, né? Mas a gente tem as médias e as pequenas produções espalhadas pelo Brasil, que são importantes também, né? Para o agro em geral. É um complementando o outro, né, Cláudio? Tem áreas gigantescas de soja, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, e tem espaço para os médios e para os pequenos, que também são responsáveis. É um conjunto, é todo mundo em conjunto se ajudando e ajudando o brasileiro em si, né? As famílias a porem comida na mesa e, obviamente, ao mundo a também estar utilizando esses itens que são exportados aí, sejam lá para quais lugares forem do planeta, tem sempre aí, né, algo produzido no Brasil e que é exportado. E não é pouco não, viu, Cláudio? É muita coisa que é levada para fora. Então, Henrique, é bom você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas pensam que o agro é só aqueles que produzem em grande escala e geralmente para exportação seus produtos, que é a soja, milho, a carne, enfim, né, e alguns outros variedades aí. Na verdade, quem coloca a ampla maioria da comida na mesa do brasileiro é o pequeno, né, produtor da agricultura familiar e o médio produtor, né, porque o grande produtor ele vende para fora, né, os seus produtos, né, não está errado de jeito nenhum, pelo contrário, é o que tem garantido a balança comercial brasileira, né, tá certo? Então, o que acontece? Nós, os produtores, produzem em grande escala e exporta, né? E traz recursos para o Brasil, né? Contribuindo com a nossa balança comercial. E os pequenos e médios produtores, eles produzem para o mercado interno. Quer dizer, tá tudo certo. Cada um fazendo o seu papel. Nós não podemos... de repente, achar que o agro é só aqueles que exportam para outros países. Não, o agro também ele é feito da pequena agricultura, da agricultura familiar e do médio, tá certo? E nós temos, assim, grandes pessoas, né, que produzem com muita competência, sendo pequeno e sendo médio, né? Interessante. Ontem mesmo, falar de produção, ainda não saiu de forma oficial, porque estão tendo várias tratativas,
Mas eu teve uma reunião ontem na Prefeitura Municipal, com a Prefeitura Municipal, todos os departamentos que são envolvidos nessa questão, inclusive a vereadora Maria Diogo acompanhou, com o pessoal do Cinturão Verde. Sim. Que é eles estão numa boa tratativa, o caminho está bem encaminhado, está bem percorrido, para um grande entendimento nisso, porque nosso Cinturão Verde, eu não sou a favor de acabar com o Cinturão Verde, sou a favor de que o Cinturão Verde produza, né? Quer dizer, como muitos lá produzem, né? E aqueles que não produzem têm que procurar fazer outra coisa. É isso que tem que ser feito, né? E então é interessante, eu estou vendo assim uma vontade, né? E do prefeito Cassiano Maia e toda a sua equipe de resolver essas problemáticas aí. Muito, muito interessante. E aí, obviamente, a gente sabe que tudo isso faz a diferença e o Brasil, ele é muito forte nesse sentido, em relação ao agro, em relação ao que se produz. A gente sabe que também tem os grandes produtores de laranja, cresce muito, e boa parte é exportada, e aí fica um quantitativo para o mercado interno, né? A gente tem os grandes produtores de leguminosas, né? Que são compradas nos supermercados, né? Nas feiras. E feira normalmente em Três Lagoas é mais a agricultura familiar em si e o pequeno produtor. Mas supermercado, por exemplo, que vai comprar em centros de distribuição, como o CEAGES, por exemplo, tem caminhões que vêm, são itens, batata, tomate, que são cebola, que são grandes produtores, isso, né? Que abastecem basicamente o mercado interno. Pouca coisa é exportada e abastece o mercado interno. Então, a gente também tem grandes produtores, né, que estão trazendo comida para a mesa do brasileiro todos os dias. Então, apesar das intempéries climáticas, né? Falta de chuva. Né? Então, mas nós temos aqui, vamos falar de Três Lagoas, a nossa região e do Mato Grosso do Sul. Falar nisso, um abraço, pessoal da Agraer, né? Pessoal que realiza... Nós temos grandes técnicos aí, pessoas que colaboram com os produtores, quer seja ele pequeno, médio, né? A Agraer dá assistência técnica, né? Os grandes produtores têm aí a Embrapa, tem, né? Eles têm, muitas vezes, até os seus próprios técnicos, eles têm no seu corpo de colaboradores os técnicos, que eles mesmos contratam. O pequeno, às vezes, não tem condições de contratar, mas tem a Agraer aí, né? Que atende muito bem essa demanda, inclusive aqui em Três Lagoas. Quero mandar um abraço, inclusive, ao pessoal dos assentamentos aqui de Três Lagoas. Esses dias mesmo atrás, eu fui aqui no assentamento 20 de março e fui dar uma volta. Dei uma volta lá, gostei muito. Tem algumas pessoas que eu conheço lá. Aí eu cheguei numa determinada propriedade, aí tava um casal até de uma pessoa conhecida minha. E eu nem sabia, né? A hora que eu cheguei, ela já sabia quem eu era. Aí conversa vai, conversa vem, eles falaram, era um sábado, eles falaram, nós acabamos de chegar de Três Lagoas. Eu falei, que legal, o que vocês foram fazer? Ela falou, nós somos a feira, todo sábado nós fazemos a feira. Nós produzimos queijo aqui, né, e derivados do leite, e nós vendemos na feira. Faz parte da nossa renda. Olha que legal. Entendeu? E é isso aí, tal como essa família, tantas outras desse jeito. Muitos produtos que são da Feira de Três Lagoas são produtos produzidos aqui no nosso assentamento, no Cinturão Verde. E muitas vezes só isso não é o suficiente. Aí vem outros produtores de outras regiões, aí do interior de São Paulo. É legal. Eu acho que o brasileiro, nós brasileiros, precisamos entender um pouquinho mais de como é que funciona as coisas no Brasil, né? Porque às vezes tem gente aí que acha que é só um lado que funciona, né? Não, o brasileiro é um povo ordeiro, trabalhador e produz, não resta dúvida. É isso, o Brasil é muito grande e precisa ter um agro forte como né? Para continuar sendo grande e todos os setores ligados uns aos outros para a gente seguir nessa força que temos. 7h25, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com mais informações. Fique por aí. Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Está informado. Difusora Notícias. Sete horas 27 minutos, de volta ao vivo, aqui pela sua 99.5. Por aqui a gente segue até às 8 da manhã. Obrigado pela companhia, pela audiência. Você que está com a gente aí em qualquer lugar com o seu rádio ligado, na companhia, né? Nessa manhã. Só um parênteses do clima no Brasil nessa manhã, né, que a gente não passou agora cedo, mas só olhando aqui as imagens das temperaturas no momento, né, temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, nenhuma cidade acima de 8 graus. Engraçado, né, Cláudio? Mas, aliás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Todas as cidades com menos de 8 graus nessa manhã, né, o que é algo que chama atenção. E aqui no Mato Grosso do Sul, essa porção sul do estado também tem 9,8 só aqui da Uana, mas o restante tudo abaixo dos 8 graus. Translagoas, né, 10,7 e esfriou. Nenhuma cidade do Mato Grosso do Sul com mais de 12 graus na manhã. Nenhuma cidade do Mato Grosso do Sul. O que não é algo inédito, óbvio, né? Mas é algo que acontece pela primeira vez no ano. Nenhuma cidade do Mato Grosso do Sul no horário com mais de 12 graus nessa manhã, o que é algo que chama atenção, né, Cláudio? Inclusive lá em Amambai, estava 6 graus lá em Amambai, muito frio, né? O Mato Grosso do Sul, ele pega parte daquele frio que acontece no sul, em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, mais aquela região lá do sul do estado e sudoeste do estado, realmente fica mais frio. Ponta Porã, por exemplo, é um lugar frio pra caramba, né? Ponta Porã agora 5 graus. Então. 5 graus. Uma das cidades mais geladas do Mato Grosso do Sul é Ponta Porã, Aral Moreira, o extremo sul do estado, Corumbá, né? que é quente, deu uma esfriada também. Corumbá também, bastante gelado para o período. Mas, de qualquer maneira, é isso, né? Vamos aproveitar porque não é sempre que a gente tem essas condições de tempo gelado. E detalhe que vai esfriar mais, tá? Vai esfriar mais. Então, teremos aí um frio maior entre a noite de hoje e a madrugada de sexta-feira. Então, fique atento, tá? Porque vai ter espaço para mais frio aqui em Três Lagoas. Bom, são 7 horas mais 30 minutos. A Prefeitura do município, através da assistência social, está comprometida em transformar a realidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através do programa de erradicação do trabalho infantil PET em um esforço contínuo desde 1996. A cidade se une à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para enfrentar o trabalho infantil e, nesse contexto, eles destacam 2 projetos inovadores, Conectando Saberes e Construindo o Futuro. O projeto Conectando Saberes tem como foco a capacitação digital de adolescentes e jovens de 14 a 18 anos incompletos, oferecendo aulas de informática aplicada em suas tecnologias
em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a turma nos períodos matutino e vespertino. Os jovens têm a oportunidade de aprender habilidades essenciais para o mundo digital, tudo isso com transporte gratuito disponibilizado pela assistência social e acompanhamento de monitores. O curso acontece uma vez por semana durante 3 meses. Outro projeto, também de destaque, é o Construindo o Futuro. Ele visa intermediar a inserção de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho como aprendizes em empresas privadas. Essa ação não apenas amplia a proteção social, mas também oferece uma chance real para que esses jovens construam um futuro promissor. A equipe de gestão do PET trabalha ativamente sensibilizando empresas sobre a importância da lei da aprendizagem, que garante a criação de vagas para os jovens aprendizes. As inscrições são realizadas por meio de serviços socioassistenciais que também ajudam na comunicação entre as empresas e os responsáveis pelos adolescentes. Essa abordagem colaborativa assegura que as oportunidades sejam bem direcionadas às famílias que se enquadram nos programas da assistência social, além de respeitar o perfil solicitado pelas empresas. A população é convidada a conhecer mais sobre esses projetos transformadores. Para informações sobre como participar, procure um CRAS mais próximo aí da sua residência. E aí, né, todo mundo unindo esforços para garantir que as crianças e jovens tenham acesso às oportunidades que mudem as suas vidas, tá? O programa de erradicação do trabalho infantil é um serviço que atua contra o trabalho infantil no Brasil, oferece apoio e orientação às famílias, garantindo o acesso das crianças e adolescentes à educação e promovendo ações de conscientização. Em Três Lagoas, a sede do PET está localizada na Capitão Lito Mancini, número 959, no centro. Então é isso. Programas importantes, né? Para a molecada que está a fim de trabalhar e precisa trabalhar, ser colocado no mercado de trabalho, e também para erradicar aí crianças, né, principalmente do trabalho infantil. Isso sempre gera polêmica, né, Cláudio? Mas, obviamente, tem as suas leis e tem as suas regras e, obviamente, precisam estar atentos a tudo isso. Olha, o programa é importante, né? Atende jovens aí, né? De 14 a 18 anos. Eu tenho certeza que o programa atende no contraturno da escola, né? Porque eles também não podem parar de estudar, até 17 anos a garotada tem que estar na escola, mas nunca é demais aprender, né? Eles vão aprendendo e certamente a hora que eles chegarem após os 18 anos, concluídos seus estudos aí, o ensino... no ensino médio, eles já têm aí uma atividade a ser desenvolvida, né? Principalmente essa área aí da informática, né? Essa garotada de hoje, eles parecem que já nascem com um computador na cabeça, né? Então eles sabem tudo. Já sabem tudo mesmo. Então tem que aprimorar esse conhecimento para que eles possam já praticá-lo, né? Aí entra aí no programa de jovem aprendiz, enfim, aí vai dar sequência nos seus estudos no ensino superior. E logo vai ser um grande profissional aí e fazendo com que a nossa cidade, nossa região continue se desenvolvendo, né? Agora, não pode deixar essas crianças aí sem o que fazer. Isso não pode, né? E às vezes, de repente, aí nós não temos menino de rua, mas nós temos menino na rua. Né? E muito, né? Menino na rua. Então tem que colocar esses meninos aí que gostam de ficar na rua para desenvolver as suas habilidades nesses programas. É o senso do dever que as famílias devem ter com crianças, né? Obviamente. Criança aí com mais de 10 anos de idade, que já sabe o que faz, obviamente, né? Pode dentro de casa ter tarefas, né? Arrumar uma cama, né? A cama que ela dorme, organizar o seu quarto, não deixar bagunça. Isso são situações que até antes, né, dependendo aí de cada família, já podem começar a serem distribuídas tarefas. Não é um trabalho, mas é uma tarefa diária dentro de casa, onde a mãe, ela não é obrigada, onde a família, ou o irmão mais velho, a irmã mais velha, não é obrigado a ficar fazendo tudo para o menor, para a criança mais nova. Então, tem que ter o senso de tarefa diária dentro de casa, porque isso vai despertar aí na criança essa responsabilidade desde cedo que ela tem que ter. E isso vai levar para a vida, obviamente. Estamos falando de trabalho infantil, né? De exploração infantil. Estamos falando de tarefas diárias que tem que estar na rotina dessa criança. E isso é importante. É importante. E a gente sabe que trabalho infantil é muito difícil a gente ver, né, Cláudio, nos dias de hoje. Por uma série de motivos e situações,
é muito difícil a gente ver, mesmo em locais que a gente normalmente tem esse tipo de situação acontecendo, né? Em algumas regiões do Brasil, é difícil mesmo nos dias de hoje. A informação chega e esse senso de não fazer com que isso aconteça existe. Evoluiu muito de 10 anos para cá. Né? De décadas em décadas a gente chegou, acho que é um nível de evolução grande. Mas sempre tem que alertar, né? Porque pode voltar a acontecer. Mas não vou dizer que não existe. Pode existir casos isolados, sim, nos dias de hoje. Mas trabalho infantil, acho que é bem menor o número espalhados aí pelo país do que a gente possa imaginar, creio eu, viu, Cláudio? Temos que estar de olho, né? Como você disse aí, eu vejo assim, eu fui um garoto, minha mãe era doente, e eu desde pequenininho sempre aprendi a fazer as coisas dentro da minha casa. Sim. E nunca perdi nenhum membro do meu corpo por conta disso. Pelo contrário, hoje, depois, quando eu cheguei na idade já um jovem adulto, muitas vezes morei sozinho, então eu já sabia lavar minha roupa, eu já sabia fazer comida, eu já sabia limpar minha casa, eu já sabia cuidar das minhas coisas, entendeu? Então esse aprendizado, esse ensinamento que mesmo minha mãe doente, ela me deu, eu aprendi, eu levo com a minha vida até hoje. Eu moro sozinho, Sim. Quem cuida da minha casa sou eu, entendeu? E foi assim que nós criamos os meus filhos, todos eles sabem fazer de tudo, tá certo? E nunca... Então, você colaborar com a sua casa, ali é um sentido da colaboração, você já vai ensinando a garota dos seus deveres, das suas obrigações. Levanta de manhã, além da higiene pessoal, vou arrumar minha cama. É o mínimo, né? Uhum. Tá certo? Nós fizemos um almoço, tem uma loucinha ali pra lavar, vou ajudar minha mãe, vou ajudar minha família. Minha mãe tá lavando roupa, vou ajudar a colocar uma roupa no varal. Tudo isso é um aprendizado. Sim, e tem que ser feito. Precisa ser cobrado. É um aprendizado. Agora eu tenho gente aí, marmanjão, que não dá conta de fritar um ovo. Você entendeu? Então, às vezes aí, a culpa é do pai e da mãe também, que não ensinou esse garoto, né? Essa pessoa quando foi criança. Tem que ensinar sim, isso não é trabalho infantil. Isso aí são tarefas domésticas de casa, né? Que você vai ensinando aos poucos a pessoa, dentro da capacidade. Você não vai colocar uma criança também para fazer serviço, por exemplo, de fazer uma faxina numa casa. A criança não dá conta disso. Mas a noção de algumas coisinhas pode sim ir instruindo. Não tem problema nenhum. Você entendeu? Agora, tem gente aí que pode querer explorar a criança, aí nós temos que denunciar ela e ela pagar na forma da lei. Mas... instruindo aos poucos, devagarinho, os seus deveres, suas obrigações. Perfeito, não resta dúvida. Eu sou agradecido pelos ensinamentos que eu tive enquanto criança, certo? E depois, quando eu fui trabalhar, a gente sabe que hoje não tem mais isso, mas na nossa época, Henrique Feirão, era um pouco diferente, né? Eu, por exemplo, meu primeiro servicinho, sabe o que foi? Uma caixa de engraxate nas minhas costas. Quantas vezes engraxei sapatos por aí? Você entendeu? E eu não ficava andando na rua atrás de gente pra engraxar sapato, não. Eu batia era nas casas. Tem sapato aí pra engraxar e tal. Como é que... Vixe, fazia com maior alegria. Por quê? Porque eu sempre tive meu dinheirinho no bolso. Eu sempre tive. Tá certo? Depois, logo já fui trabalhar em outras coisas. E não tô arrependido, não. Tá certo? Isso é muito importante. Agora, tem que combater o trabalho infantil, sim. Tá certo? Isso aí não resta dúvida, gente que abusa de criança cadeia neles. É isso. Bom, 7h40. Hoje, dia 29 de maio, é uma data importante porque no Brasil várias ações acontecem no dia de hoje, organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pela Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. O dia sem imposto é hoje. 29 de maio. Então, no Brasil inteiro, a gente tem a 19ª edição do Dia Livre de Impostos e tem várias cidades do Brasil, Cláudio, que está promovendo descontos de produtos sem impostos. Por exemplo, combustível, né? Tem várias cidades no Brasil aí que estão realizando essas promoções para mostrar para a população, para chamar a atenção do povo de qual é a carga tributária que você paga, que incide sobre, por exemplo, a gasolina. Lá no Distrito Federal, tem cidade
que tem posto de combustível que está realizando e entrou na campanha e tem gente desde a madrugada na fila, viu, Cláudio? Para abastecer com gasolina a R$ 4,52 lá no Distrito Federal. E aí eles têm a regrinha, né? Você não pode encher o tanque, óbvio, só 20 litros do combustível. E a galera lá na Asa Norte em Brasília estão tentando abastecer a R$ 4,52. Só para a gente ter uma noção de quanto a gente paga no litro, né, do combustível e o quanto tem de impostos de todos os tipos que juntam ali até o preço final que a gente paga sempre que vamos abastecer. E fora os outros itens, né? A carga tributária no Brasil é muito elevada e hoje é o dia livre de impostos. Aqui em Três Lagoas, infelizmente, não vamos ter nenhum tipo de ação. Já tivemos em anos anteriores ações como essa nessa data, mas esse ano não tem, mas algumas regiões do Brasil eles fazem questão de realizar aí esse dia sem impostos para a população em geral ter noção do tamanho da carga tributária que nós brasileiros pagamos todos os dias, né? Tudo que a gente compra, viu? Tudo que você compra, de uma bala a gasolina, a um eletrodoméstico, a uma passagem que você compra aérea, enfim, seja lá o que você comprar, você vai pagar aí uma quantidade de impostos daquele produto, daquele item, daquele serviço, muitas vezes, viu, Cláudio? Olha, Henrique, inclusive eu procurei aqui, né? Tem aquele impostômetro. Impostômetro, né? Impostômetro. Sim. Rapaz, ele não para de... Olha aqui, eu abri a imagem aqui, ó. Ele não para de cair dinheiro, hein? E, enfim, né? O brasileiro paga imposto pra caramba, né? Então, quando tem um dia... E tomara que o comércio de Três Lagoas tenha aderido a essa questão aí de um dia sem imposto, né? É interessante, inclusive, a gente saber do nosso comércio aí, como você traz essa notícia de que várias cidades no Brasil aderem, né, a essa campanha, né? Principalmente combustível, tá? O Distrito Federal a gente citou, R$ 4,52, desconto R$ 2,14. Em Minas Gerais, eles estão vendendo a R$ 3,82 em um posto de combustível. E aí a gente tem Santa Catarina, R$ 4,31, lá é R$ 6,43 normalmente, o litro do combustível. No Rio Grande do Sul também estão realizando ali várias ações em relação ao preço do combustível. Em Goiás, R$ 4,38, no Espírito Santo também, tem posto também trabalhando lá em relação a esse desconto, sem imposto, né? Com quantitativo para ser vendido, comercializado, para que as pessoas entendam o tamanho da carga tributária que nós pagamos todos os dias em Três Lagoas. Não vamos ter nada não, viu, Cláudio? Esse ano de 2025 não vai ter, né? Não vamos ter nenhuma ação desse tipo, mas é algo interessante, né? Para mostrar pro brasileiro que trabalhamos até o meio do ano, né, Cláudio? Só para pagar impostos. Ontem, inclusive, o vereador Fernando Jurado, ele publicou nas suas redes sociais, lembrando disso, ó, até agora nós trabalhamos até hoje para pagar impostos, né? Quer dizer, são praticamente 5 meses no ano só para pagar impostos. E só para falar em arrecadação, como você citou, impostômetro, temos até o momento 1.635 bilhões 359 milhões, e aí os mil e os centavos eles giram automaticamente, né? Um piscar de olho tá caindo, né? Então a gente já pagou em números até o momento 1.635.361 milhões de reais, de impostos, e só impostos, tá? Que o brasileiro paga, e isso obviamente no final do ano, né? É algo que todos os anos está sempre batendo recorde, né? É muita coisa. E eles vão colocando números, né? Aplicando esse dinheiro, vai render tanto por mês, 9 milhões e 500 mil por mês, né? Dá para você comprar 2 milhões e 114 mil apartamentos de 3 quartos em Osasco, enfim, eles vão dando exemplos. O que dá para fazer com esse dinheiro, enfim. Como é mal gerido o dinheiro no Brasil, né? A verdade é essa, por parte aí do governo federal, dos estados, dos municípios. É muito mal gerido o dinheiro. O dinheiro tem demais, né? Deveria ser diferente a coisa. Está tendo agora uma queda de braço entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre a questão do IOF, né? O imposto sobre operações financeiras e
A briga continua aí hoje. O Congresso quer derrubar aqui, o governo federal está ameaçando ali. Exatamente. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço no final, né? Enfim, e quem sofre com isso, no final das contas, é o povão, né? Que no final das contas, que é a maioria, que acaba sofrendo, seja por um lado, seja por outro. Nunca é interessante essa briga de queda envolvendo a política brasileira, quem manda mais, quem manda menos, quem tem força, quem não tem força. Enfim, esse é um problema que a gente tem no país. Infelizmente. 7h46. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente continua com novas informações. Fique por aí. Voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h48, 7h48. O mês de maio é marcado pelo movimento Maio Laranja, que visa conscientizar a sociedade sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um período de mobilização, mas a realidade enfrentada diariamente pelos conselheiros tutelares exige atenção contínua, tá? Durante participação da sessão de ontem da Assembleia Legislativa, o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, Adriano Ferrari Vargas, abordou sobre o tema. Na tribuna, ele destacou quase 435 conselheiros que atuam diariamente em silêncio no enfrentamento de uma dura realidade. Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de violência contra crianças e adolescentes, de acordo com o Anuário da Violência. E para ele, um dos maiores desafios é a subnotificação dos casos. Muitos abusos não chegam ao conhecimento das autoridades. É preciso estrutura e integração entre diversos setores. A polícia para investigações rápidas e eficazes. A saúde para atendimento médico e psicológico especializado. A educação para identificação precoce de sinais de abuso. A assistência social para o acolhimento e suporte às vítimas e famílias. O combate à violência não pode se restringir às campanhas em datas específicas. É necessário um compromisso permanente de toda a sociedade com o apoio de todos os poderes, garantindo que a justiça seja feita e os direitos das crianças e adolescentes assegurados, disse ele. Lídio Lopes informou que a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, lançou a Frente Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescentes, a FECriança, uma importante iniciativa destinada a promover a conscientização e o debate sobre a importância de políticas de proteção e ações concretas no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Pedro Cianeto ressaltou que a urgência de a sociedade despertar para a gravidade da violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Segundo ele, para que essa conscientização aconteça, é fundamental investir em educação e campanhas permanentes que informem famílias, escolas e comunidades, especialmente no interior do estado, sobre os sinais de abuso e formas de prevenção. Então tá aí o debate sendo levado para a Assembleia Legislativa e, obviamente, para despertar essa atenção, né, num mês que é marcado pelo movimento Maio Laranja, para que também as pessoas elas possam entender, principalmente quem legisla, quem cria leis, quem cobra o Estado, possa realmente
ter aí uma atenção especial sobre essa temática, né, Cláudio? Com certeza, né? Nós temos essa discussão do Maio Laranja é importantíssima, né? E inclusive Três Lagoas não ficou de fora dessa discussão, né, Henrique Ferião? Ontem mesmo a Câmara Municipal ela promoveu aí uma discussão, né, uma audiência pública, né? Sobre essa questão aí do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? É uma propositura do vereador Pedrinho, né? E a Câmara ontem reuniu, né, para esse grande debate, inclusive com a participação do Paulo Molina, o nosso conselheiro, um dos nossos conselheiros aqui do Conselho Tutelar de Três Lagoas. E é isso, né? É importante essa discussão e a gente precisa, de fato, levar aí, né, esse assunto para todos os cantos, porque a informação, ela nunca é demais e a Câmara Municipal cumprindo aí o seu papel, realizando audiências públicas com temáticas que podem mudar a vida das pessoas, e essa é uma temática importante. Só para a gente aqui ter uma noção dos números, né, que foram divulgados lá, o pessoal do CREAS, aqui de Três Lagoas, o André Mazal Pérez Tocuda, informou que no município e no país, né, várias ações vêm acontecendo, e aqui em Três Lagoas, 124 denúncias a cada 24 horas, a maior parte das violências em ambiente familiar, tá? Em 12 meses, o CREAS atendeu 65 casos de abuso ou exploração sexual infanto-juvenil em Três Lagoas. E 124 denúncias em 24 horas a nível de Brasil, tá? Em Três Lagoas, em um ano, 65 casos de abuso ou exploração sexual infanto-juvenil aqui no município. Muitas vezes esse número é muito maior, mas muitos casos não são relatados, não chegam, né, às autoridades, é um número expressivo. A maior parte de crianças de 7 anos a 12 anos e meninas. A denúncia, e é importante para que se busque ajuda e essas mensagens reforçadas pelo profissional durante a palestra, que são impactos, né, que duram por uma vida inteira. Então, assunto importante que foi debatido. O Paulo Molina, como o Cláudio disse também, ele que é conselheiro tutelar, apresentou os números atuais envolvendo aí o Conselho Tutelar e assim por diante. São informações que são importantes e que precisam ser divulgadas para que as pessoas elas entendam que abuso contra crianças e adolescentes, elas precisam irem para frente, precisam ter denúncia. As pessoas precisam entender que não pode ficar, né, no anônimo, nem ter vergonha de nada. Tem que denunciar mesmo, né, para o responsável, para os autores serem punidos conforme o rigor da lei, né, Cláudio? Perfeito, perfeito. Abusador de criança tem que ir pra cadeia, né? Tem que ir pra cadeia porque não pode, né? A criança, ela não tem noção ainda, né, do perigo, às vezes. E tem esses... E muitas vezes os abusadores não são pessoas de longe das crianças, né? São pessoas, às vezes, de perto das crianças. Às vezes pai, né? Acontece, viu? Às vezes com a anuência de algumas mães, tem esse lado aí também, né? Infelizmente, né? Parentes, amigo, tio. Então, tem que ficar de olho aí no comportamento das nossas crianças e todo cuidado é pouco. É isso. Bom, 7 horas e 54 minutos. Você citou no início do programa, Cláudio, que tivemos uma reunião ontem envolvendo o Cinturão Verde, né? Uma reunião provocada através da Secretaria de Governo e Políticas Públicas, que recebeu os moradores do Cinturão Verde para entender melhor a situação da área e discutir melhorias para quem mora lá. Ainda existem muitas preocupações como a rodovia, corredor ecológico, passagem de água, entre outros tópicos que precisam ser estudados. As conversas se estenderam além do Cinturão Verde, abrangendo também as ocupações São João e Guanabara. As condições exigem diversos pontos de pesquisa e compreensão. A partir desse debate, foram criadas 3 comissões de estudo, uma para cada área. Dessa forma, a pesquisa se torna mais funcional e objetiva, trazendo resultados claros. Então, teve a participação da vereadora Maria Diogo, participação de representantes, enfim. É uma reunião importante essa discutida para tentar entender, né? E tentar solucionar um problema que é antigo aqui em Três Lagoas. Cinturão Verde, agora a ocupação lá no Guanabara e lá no São João. Que durante a gestão anterior, os 8 anos do prefeito Angelo Guerreiro, pouco se fez. Agora, pelo menos, a gestão atual está sentando com o pessoal para conversar
e tentar entender o que pode ser feito com políticas públicas para esse pessoal. Já é alguma coisa, né? Já é um início. É conversando que se resolve os problemas, né? Aí depois você estabelece as tratativas e depois parte da conversa e parte para a ação, né? Parte para a execução daquilo que se tratou. Então, as conversas ainda vão continuar agora no começo do mês de junho. Certamente nós teremos alguma notícia dessas conversas, o que é que vai ser feito a partir aí de meados de junho, né? O importante é que a administração pública não pode fugir de problemas. Ela tem que enfrentar os seus problemas, né? Quer dizer, nós temos vários problemas a ser resolvidos nessa área aí, né? Principalmente essa questão do Cinturão Verde e também essa questão da moradia, né, Henrique Feriano? Nós temos um déficit habitacional em Três Lagoas e a cidade precisa enfrentar isso. Bom, 7h57, uma última informação. Hoje começa o julgamento de um crime brutal e bárbaro que aconteceu em São Paulo, né, que repercutiu no Brasil inteiro, inclusive o autor se escondeu aqui no Mato Grosso do Sul por muito tempo, né, se passando por outra pessoa. O Paulo Cupertino, ele que foi o autor aí do assassinato do ator de Chiquititas. O julgamento começa hoje a partir das 9 da manhã, o Rafael Miguel, né? E começa hoje, portanto. O que chama a atenção desse julgamento, Cláudio, é que o camarada, ele teve a cara de pau de mandar uma carta pro juiz pedindo aí, fazendo, né, 16 exigências para que possa ser cumprida pelo juiz, para que o rito comece logo mais às 9 da manhã. Lá em São Paulo. A cara de pau das pessoas é algo gigantesco, né? E esse é um deles. Esse cara é um cara de pau, né? Porque ele cometeu um crime e ele fugiu pra caramba, né? Fugiu pra caramba. Mudou o cabelo, rosto, mudou o cabelo. Esse aí é um camarada que sabe o que tá fazendo, né? Além de cometer um crime, ele sabe o que ele tá fazendo. Então você vê que está protelando, né? Tentando protelar o julgamento, querer criar tumulto. É o que está acontecendo, não quero comparar, mas você está vendo também aí na política brasileira, né? As pessoas sabem que o negócio ali não está certo, que eu fiz coisa errada, mas eu vou provocar uma situação aqui para protelar, para enrolar, é de jeito, é o que está acontecendo, é o que esse camarada está fazendo aí. Eu espero que o juiz aí do processo faça com que a lei seja cumprida e cadeia nesse camarada aí. Que continue, né? Continue. Cadeia, boa cadeia nele. Ele acusado de matar o Rafael Miguel, os pais dele em junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo. E a expectativa é que o julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda se estenda por 2 dias. Então, vamos ter hoje e amanhã e a sentença para que, obviamente, esse camarada continue preso e pegue uma pena alta, né? Bem que, se tratando de Brasil, né? O juiz dá tantos anos, ele tem uma remissão da pena, e aí cai, e aí o cara tá na rua, né, bem antes daquilo que foi condenado. Isso. Enfim, aí é o famoso 7-1, né? Ele é cheio de argumentos. Então o que acontece? De repente ele é condenado, bom comportamento, vai ler uns livros, né? Você sabe que ler livro também acaba tendo remissão de pena por ler livro, hein? Olha, o camarada, já pensou? Coisas do Brasil. Tem tempo, né? Quem tá guardado tem tempo de fazer mas tudo. Ele tem tempo, aí você vai diminuir a pena porque ele lê um livro? Que é isso? Ele tá lá à toa, ele não tá fazendo nada. Não é fácil não, viu? 8 horas, vamos fechar o nosso Difusora Notícias de hoje. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre. E amanhã, 7 da manhã, tem mais uma edição do nosso Difusora Notícias. Na sequência, o Gil tá chegando com o de casa. A gente volta amanhã, um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Um ótimo dia para você e até mais.